Olá, pessoal! Olá, meus irmãos maravilhosos! Glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, onde eu estarei à noite com uma tremenda responsabilidade de pregar para todo o Brasil no mega culto, que será online e presencial aqui na Olavo Bilac, e vai ser uma grande bênção. Esse nosso 38º dia dos nossos 100 dias de rompimento, para uma vida de rompimento. Nós estamos firmes e fortes. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Espero que você esteja orando pelos seus projetos de vida, pelo seu painel, pela sua família, né? E absolvendo tudo aquilo que Deus tem falado para você durante todos esses dias que já se passaram. Hoje é o nosso 38º dia. E eu quero ler aqui o que está no livro de Isaías, capítulo 33, versículo 3, que diz assim: E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Glória a Deus. O nosso tema aqui, desse nosso 38º dia, é sendo grato. Meu Deus, gratidão, gente. Gratidão é tudo. Você já agradeceu a Deus pelo dia de vida hoje? Você já agradeceu a Deus porque você tem uma família, você tem uma casa? Você já agradeceu a Deus porque a tua casa não entrou água? Você já agradeceu a Deus porque Deus tirou você de uma vida de pecado? Deus tirou você de um charco de lama e podridão? Você já agradeceu a Deus por as coisas que Deus tem feito na sua família, nos seus filhos? Você já agradeceu a Deus pelo seu trabalho, por aquilo que você todo mês ganha como rendimentos, como fruto do seu trabalho, das suas mãos? Você já agradeceu a Deus? Então, o nosso tema hoje aqui é sendo grato. Eu quero ler aqui uma passagem que está aqui no nosso livro, no 38º dia, que diz assim: Lídia, ela era vendedora de tecidos de púrpura na cidade de Tiatira. A sua empresa foi transformada numa sementeira. E é claro que aqui nós estamos falando da Lídia, aquela irmã, aquela personagem bíblica lá do livro de Atos. Olha só, sua empresa foi transformada numa sementeira. A profissão de vendedora lhe permitia ganhos financeiros muito altos. Um manto de púrpura da cidade de Tiro poderia chegar a custar 2.500 denários, sendo que um denário era o valor de um dia de trabalho, o que coloca esse tipo de tecido como algo luxuoso para aquela época. Ela era um tipo de empresária do mundo da moda. Olha só, tá? O cowboy Printer Winter diz o sobrinho de Hunter Church no filme Rastro Perdido: Filho, jamais meça a riqueza de um homem pelo dinheiro. O homem mais pobre que conheço é aquele que não tem nada mais do que o dinheiro. Meu Deus do céu, olha só. Disse J. Rockefeller. A Lídia, ela convidou Paulo, né, para reunir-se com os discípulos em sua casa. O lar de Lídia se tornou um lugar de salvação. Ficou admirado de ver como alguns, aliás, ele diz, fico admirado como alguns que não tinham nada, abrem seus negócios, entram por uma porta que o Senhor abriu, crescem financeiramente, mas não se lembram de serem gratos, honrando ao Senhor com os seus dízimos dos lucros da empresa. Antes de crescerem, fazem votos, mas quando prosperam, se esquecem de onde vieram e do que disseram em oração. Gente, isso aqui é sério. Você veja que a Lídia, ela foi uma discípula de Jesus. Lídia, discípula de Jesus.
de Jesus. Olha só, essa mulher, ela se tornou, né, muito influente na sua época, porque ela era uma mulher que cuidava exatamente da parte de vestimenta. Olha só. E foi uma mulher que teve assim uma importância na história, porque apesar dela ser uma mulher top, uma mulher que cuidava da moda naquela época e que ganhava muito dinheiro, ela honrou ao Senhor, ela honrava ao Senhor, ela era uma mulher acolhedora que recebia os discípulos, né? E isso está lá, né? No livro de Atos, capítulo 17 em diante, você vai ver, capítulo 4 em diante, você vai ver isso. E aqui o autor está colocando no livro o seguinte, como muitas vezes as pessoas, elas começam pedindo a Deus, para Deus abrir as portas, dar sabedoria para começar um negócio. E quando Deus abre e Deus começa a abençoar aquela pessoa, a pessoa se esquece de honrar ao Senhor com seus dízimos, suas ofertas. Percebe isso? Como isso é sério? Nós estamos falando que de gratidão. Olha só aqui essa outra coisa que interessante. A Mary Kay, vocês conhecem Mary Kay, né? Mary Kay Ash, fundadora da marca de cosmético Mary Kay, estampa em seu site pessoal a seguinte declaração: a fé ajudou Mary Kay a superar obstáculos e vencer. Ela sabia que as escrituras forneciam a base para o verdadeiro sucesso da vida. A palavra. E aí a gente volta-se para a palavra que nós lemos aqui. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Confiar em Deus, depender de Deus, entregar a nossa vida, entregar nossos recursos nas mãos do Senhor. Ele vai nos abençoar? Claro que vai. Mas a pergunta é, e quando Ele nos abençoar? O que nós vamos fazer com isso? Será que nós vamos virar as costas para o Senhor? Será que nós vamos nos esquecer do Senhor? Ou será que nós vamos lembrar da palavra dEle e vamos trazer aquilo que é dEle por direito? Porque nós não temos nada. Não temos nada e Ele nos dá 100% esperando que você devolva como uma atitude de fé, bondade e obediência. E te deixa com 90% para você viver e multiplicar o patrimônio da tua vida. Uma vez eu ouvi o seguinte, eu prego isso: com 100% eu não faço, mas com 90% eu faço. Qual é o grande problema das pessoas? Em agir com gratidão, agir com misericórdia, com bondade, com fidelidade. Porque a Bíblia diz que a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Que Deus é fiel, a gente não tem dúvida, irmãos. Mas a pergunta nesse 38º dia, nessa segunda-feira é: e você? Está sendo fiel ao Senhor? Você tem louvado ao Senhor com os frutos da tua renda? Você tem honrado ao Senhor com aquilo que Deus tem entregue nas tuas mãos? Porque se você não tem feito, está aí uma grande oportunidade para você romper na sua vida. Nós estamos falando de rompimento aqui, ó. Nós estamos falando de 100 dias para o rompimento sobrenatural. Eu sei que você quer que rompa, que a sua vida haja um rompimento sobrenatural. Mas o rompimento sobrenatural, ele parte de uma semente, de uma sementeira, de você entender que se você não lança sementes, você não tem colheita. E o quanto você está disposto a fazer isso? O quanto você está disposto a obedecer a Deus? O quanto você está disposto a não ter o mesmo sentimento que aquele jovem rico teve? Ele fazia tudo certinho. Jesus disse: rapaz, você faz tudo certo, só falta uma coisa. Vende o que você tem aí. Dá aos pobres aí, ajuda os pobres. Sabe o que ele fez?
fechou o coração dele. Se entristeceu, porque Jesus tocou numa área que ele estava preso. Tanta gente presa nessa área. Tanta gente amarrada nessa área, irmão. Que não avança na vida. Luta, luta, luta e quando você pensa que não saiu do lugar. Corre, corre, corre e não sai do lugar. Rema, 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 quando vai ver, está andando em volta. A culpa é de Deus? Não. A culpa é porque nós ainda estamos presos, amarrados, sabe, ao egoísmo, à falta de gratidão. Porque a gratidão, ela é expressa através das nossas obras. Não é só falar obrigado, Senhor, mas é você retribuir de alguma maneira para o reino de Deus aquilo que você conquistou através do reino. Porque a promessa aqui diz, e haverá estabilidade nos teus tempos. Deus está dizendo que ele vai trazer estabilidade. Mesmo em tempo de guerra. Deus não está falando do tempo do homem. Está falando do tempo dele. O tempo dele é infalível. Independente do tempo do homem. Se há recessão, se não há recessão, Deus vai te abençoar, porque no tempo dele haverá estabilidade. Ele vai trazer estabilidade para você, para sua casa, para os seus negócios, para a sua empresa. E aí, olha só, se você quer ter um rompimento na tua empresa e quer aprender como orar pela tua empresa, tem um livro aqui, ó, 7 segredos para romper em seu projeto de vida. Tá? O livro 7 segredos para romper em seu projeto de vida. 7 segredos para você romper no seu projeto de vida. Leia. Pega a Bíblia, compare com aquilo que a Bíblia está falando. Pegue a palavra, leia. Sinta, perceba o quanto Deus ele quer abençoar a tua vida. O quanto Deus quer fazer você romper em todas as áreas da sua vida. Mas aí depende de você, meu irmão. Nós estamos chegando já no final aqui. E eu quero te fortalecer a tua fé. Seja grato. Mas seja grato com atitudes. Seja grato levando as suas sementes no altar. Seja grato levando, sabe, a sua gratidão no altar. Dizendo, Deus está aqui. O Senhor foi fiel comigo, eu sou fiel com o Senhor. Você nunca vai vencer a Deus na fidelidade. Você nunca vai vencer a Deus no dar. Deus sempre tem mais para você. Deus sempre tem mais para nós. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse 38º dia. Senhor, abençoe meus irmãos. Deus, que eles possam romper, ó Deus. E rompendo, eles não se esqueçam, Deus, de que foi o Senhor que fez isso. Que nada é de nós mesmos, senão na Tua bênção que está em nós. A Tua bênção que nos acompanha, a Tua bênção que está, Senhor, presente na nossa vida, na nossa casa e em tudo que fazemos, Senhor. Pai, eu abençoo esse meu irmão. Abençoo, Deus, para que haja paz na vida dele, nos negócios dele, para que haja, Senhor, fartura na sua terra, que haja, Senhor, abundância, estabilidade nesses tempos, Senhor, aonde muitos estão, Senhor, com medo. Mas nós não temos medo porque o Senhor é o nosso pastor e o Senhor não vai faltar para nós. Tua presença estará conosco todos os dias. Eu abençoo agora, Pai, cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Deus te abençoe, beijo no teu coração e não se esqueça, amanhã, 39º dia, te vejo aqui.